Você já fez escolhas erradas? Pois é, a gente faz, né? E escolhas certas, você também já fez? Fazem parte também da nossa vida, né? Então, o tema de hoje é sobre as escolhas que devemos fazer e procurar realizar na nossa vida. É tão importante para nós sabermos realizar as escolhas na nossa vida, porque a partir delas vêm as consequências, das quais nós, em tantos momentos, nos sentimos culpados, mas nós não somos culpados, nós temos que levar apenas o sentimento da responsabilidade, somos responsáveis pelas decisões que tomamos, né? Então, muitas vezes, nós deixamos as coisas de lado, não tomamos as decisões certas, fazemos as escolhas erradas e ficamos nos culpando, mas o sentido de tudo isso é entender que é preciso nós fazermos as escolhas na nossa vida. Nem sempre elas serão as mais certas, porque eu acredito que o ato de deixar para trás, de ficar procrastinando, adiando essas escolhas que devemos fazer na nossa vida, elas nos judiam mais, nós nos sentimos mais culpados, como se diz, nós nos sentimos mais mal por não ter tomado a decisão de fazer as escolhas, né? Então, é importante pensar sobre isso, de nós, depois de pensarmos bem, refletirmos bem acerca de qualquer assunto que devemos fazer, nós tomar de atitude, fazer a escolha certa naquele momento, porque lá adiante você pode dizer, poxa Paulo, mas escolhi errado na época. Pois é, mas faz parte das decisões que nós temos que tomar na nossa vida. Você não pode delegar, por exemplo, a escolha da cor do quarto de um filho, de uma filha sua, para o seu filho, a sua filha que não tem idade suficiente, às vezes é muito pequeno para escolher. Você tem que procurar fazer as escolhas, por exemplo, do calçado que você vai usar, né? Você não pode delegar para o outro. Você pode pedir uma opinião, mas a escolha você tem que fazer, a decisão tem que ser sua. A gente percebe, já vi muitos casos assim, dos filhos que infelizmente são mal orientados dentro de casa, vão embora por questão de estudo, de trabalho, aí ligam principalmente para a mãe para saber que tipo de roupa compra, se o calçado tal, que cor é a blusa, né? Então não sabem fazer as suas escolhas, ou têm medo de fazer as escolhas e assumir depois a realização das escolhas que você faz. A gente pode estender também esse assunto para vários aspectos, vários sentidos na nossa vida. Nós podemos também fazer as escolhas das nossas amizades, do qual a gente tem que procurar ter um critério de observação, porque de repente você pode estar escolhendo a pessoa errada em determinado momento para fazer parte da sua relação de amizade, da sua relação de relacionamento, né? Então nada melhor do que a gente procurar e usar o sentido de pensar bem antes, refletir bem antes, analisar as situações, tomar as considerações necessárias para fazer as escolhas das quais a gente tem que depois, com o passar do tempo, você vai ver se está certo ou está errado. Nós não podemos delegar para os outros aquilo que faz parte para nós. Muitas pessoas têm, acho que dentro de si, esse sentimento de inferioridade, de se sentir pequeno, se sentir menos, né? Então ela atribui ao outro. Às vezes também pode ser o sentimento de ser muito cobrado. Às vezes a pessoa foi ao longo da sua vida muito cobrado ou cobrada, né? E tem medo de errar, porque daí a questão do erro vem as cobranças. E as cobranças, quando nos fazem, não são cobranças no sentido de fazer com que nós olhemos as verdadeiras realidades, mas são as cobranças que fazem no sentido de nós nos sentirmos culpados daqueles atos e atitudes que nós tomamos quando a gente faz as escolhas e elas não deram certo. Você vai escolher, por exemplo, a compra de um carro, você tem que saber escolher o momento certo, se você não vai, como se diz, prejudicar o seu orçamento, se você não vai sacrificar o seu modo de vida, né? Então, em todo sentido, nós temos que procurar fazer as escolhas certas, saber escolher. Como é que a gente vai saber se deu certo depois das escolhas? Com o passar do tempo, você vai ver se você soube fazer bem ou não. Mas é necessário nós termos
essa capacidade de nós decidirmos aquilo que nós precisamos decidir. É importante nós termos dentro de nós essa maturidade de saber fazer as escolhas, apesar de muitas vezes elas não darem certo, os resultados esperados não deu certo, né? Você escolheu errado, né? Não fechou com aquilo que você pensava, mas daí não deve cair sobre você ou sobre a gente a questão da culpa, né? De se culpar, ficar chateado. Então o vídeo que eu trago hoje para a gente refletir é a questão de ter essa identidade madura, ou ter essa identidade forte, firme, de saber tomar as decisões quando for fazer as escolhas, não delegar para o outro, acreditando que o outro tem maior capacidade, maior condições de dizer para você aquilo que você tem traduzido dentro do seu pensamento e principalmente dentro do seu sentimento. Porque às vezes aquilo que é bom para um pode não ser bom para você. Talvez as escolhas que você esteja fazendo para a sua vida seja boa para você, mas o outro pode achar muito ruim, pode não concordar, pode divergir da sua ideia. E aí você tem que assumir esse compromisso ou ficar se questionando e achando, puxa, se eu tivesse ido pela cabeça do outro, se eu tivesse ido pelo pensamento do outro, talvez eu tivesse escolhido. Claro, é sempre bom a gente ter essa humildade também, de quando for fazer algo, de escolher algo na nossa vida, que é num momento difícil, uma tomada de atitude difícil, que nós temos que escolher qual era a melhor opção. Nada melhor que a gente procurar se orientar para aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida, são aquelas pessoas que moram e habitam dentro da nossa alma, são pessoas às quais a gente pode confiar, a gente pode colocar nossos pensamentos, a gente pode expor os sentimentos. São pessoas que não irão te julgar, apenas farão a colocação da posição delas, não tentando te influenciar que você faça essa ou aquela escolha, porque daí, às vezes, é a escolha da pessoa. No caso profissional também, né? Quantas vezes as pessoas diziam, e aí, seu Paulo, qual é, no caso de ser engenheiro, né? Qual é a janela que eu uso? Qual é a porta que eu devo usar? Que esse piso tá bom? Aí eu dizia para a pessoa, olha, a decisão é sua, você deve escolher algo que você se sinta bem. Depois, né? Porque depois, quem vai morar na casa, quem vai habitar a casa é a pessoa, não é o engenheiro, não é o arquiteto. Então é importante a gente pensar sobre isso, porque às vezes nós queremos tomar as rédeas da vida do outro para acreditar, fazendo acreditar que nós podemos mostrar para essa pessoa qual é o verdadeiro norte da vida dela. Mas quem permeia, quem caminha dentro dos pensamentos, quem caminha dentro das dúvidas, das incertezas, é a pessoa. Então ela deve procurar para ela qual é o melhor sentido e qual é a melhor orientação para o seu caminho, para a sua vida, através da escolha que ela deve fazer. Então as escolhas devem ser pensadas, devem ser analisadas, né? Trazer em pauta para a sua pessoa. Claro, como eu já disse agora há pouco, é importante em determinados momentos fazer uma avaliação com pessoas que fazem parte da tua vida, que torcem por ti, que certamente te darão algo que você possa te ajudar, né? Mas tome você as decisões, faça você as decisões da sua vida, faça você as escolhas, não fique adiando aquilo que faz parte da tua vida, porque a não realização, às vezes, a não realização na nossa vida acontece porque nós vamos deixando para depois, sempre depois, né? Então, que a gente tenha esse momento de pensar e saber fazer a escolha que mais venha nos tornar feliz, ser melhor como pessoa e, de repente, né, ser exemplo para aquelas pessoas também que estão em dúvida e esperam de nós uma posição. Muito obrigado a você que faz parte aqui do canal. Desejo uma ótima semana, um bom dia e que a paz do Senhor esteja sempre contigo e com a tua família. Até mais.